Olá, essa instrução tem por objetivo explicar o funcionamento da torneira dispensora de chope. A torneira dispensora é responsável por realizar o enchimento do copo, sendo que essa possui três posições: fechada, aberta, realizando o enchimento do copo, e aberta para creme. Como que é a parte interna dessa válvula, dessa torneira dispensora? Bom, aqui nós temos uma vista dela explodida com todas as suas peças separadas, em que mostra todos os conjuntos, né? Então ela tem dois conjuntos, que é do débito do chope e o outro que é para controle de vazão. Aqui nós temos o sistema de débito do chope, que é responsável por realizar o enchimento do copo. Então ela tem esse punho acoplado nesse eixo 6, que vai engastado nesse carretel 13 aqui, que tem as suas vedações, que é a parte que, ao ser acionado, deslocará, liberando a passagem do chope e também a condição do creme. A torneira dispensora na posição fechada. Aqui nós vemos a coluna, a torre que está com um chope sob uma pressão de 2,5 kg e que ele passa pela válvula de controle de vazão e está parando nesse ponto, que é o ponto da vedação da válvula, da torneira. Então, esse carretel, ele tem numa extremidade a vedação e na outra ele tem esse parafuso com essa mola que sempre está forçando o carretel a se deslocar para a esquerda. E ele, ao se deslocar para a esquerda, ele vai sempre forçar a vedação na sua sede, e o que impossibilitará qualquer vazão de chope, ou seja, a válvula ficará na posição fechada. Uma visão mais detalhada. E a válvula controladora de vazão. No caso, ela consiste nesse eixo compensador de vazão, nessa alavanca, que esse pino aqui, ele vai engastado na agulha, nessa peça de isótese que nós vamos denominar agulha, que vai deslizar para a direita ou esquerda quando for girado aqui, nessa alavanca, o pino, e aí ele vai deslizar para a esquerda e direita em relação à sua sede 20, que é a válvula 20. Uma vista mais detalhada, em que a gente vê o pino de acionamento da agulha, né, que ele vai engastado dentro da agulha, e aqui as peças separadas. Então que a gente vê a alavanquinha, o eixo, né, e a agulha que ele vai engastado. Então quando é girado, ao girar esse eixo, ele desloca a agulha em relação à sua sede, que é essa parte verde, que é a peça 20. Então, quando você quer uma máxima vazão, você vai girar e você vai deslocar essa agulha para a esquerda, o que vai realizar uma máxima abertura aqui, que vai possibilitar uma máxima vazão de chope para realizar o enchimento do copo, mais rápido, mais lento. Se você, por outro lado, girar ao contrário, ela vai se deslocar para a direita, e aí ela vai fechar toda essa passagem aqui, encostando na sede, e vai obstruir toda a passagem e não vai ter fluxo. A posição desejada vai ser intermediária, em que você vai escolher a tua vazão por meio do ajuste que você realizar girando esse eixo, esse parafuso aqui, esse pino. A torneira dispensora na posição aberta, quando você puxa o manípulo, aí ele aciona esse eixo 6 e desloca o carretel 13 para a direita. Ao deslocar o carretel 13 para a direita, ele vai liberar a passagem do chope para o copo. Então a gente vê aqui numa posição um pouco mais detalhada a passagem do chope. E aqui bem detalhado a gente vai ver por onde que passa. Essa vedação aqui é uma vedação de material sintético, no caso borracha, em que ela libera a passagem, está presa, acoplada ao carretel, esse carretel vermelho 13, e com consequência, na hora que você cessar o movimento aqui, essa mola vai puxar o carretel para a direita, à esquerda, e vai realizar o fechamento da válvula. Então, nesse momento, quando o copo já está quase cheio, ela fica na posição fechada para
posteriormente realizar o deslocamento para fazer o colarinho, realizar o colarinho. Então aqui ela está na posição fechada, porque a mola empurrou ela para o esquerdo, o carretel para a esquerda, e fechando a passagem do chope aqui por meio da vedação na sua sede aqui. Como que realiza o creme ou o colarinho? Como como ele se forma? Então a gente tem uma pressão aqui de 2,5 kg a 3 kg, dependendo da instalação. Então o que acontece? O chope está parado aqui e a vedação está encostada na sede aqui. Então ela não tem fluxo de chope, não tem passagem de chope por aqui. Então o que acontece? Quando você força, empurra esse manípulo para frente, então o que acontece? Ele dá um sobrecurso nessa válvula, nesse carretel, em que a vedação ela fica encostada, mas ele desloca um pouco mais para a esquerda. Pode observar aqui. Então o que acontece? É nesse momento ele libera a passagem do chope por esse pequeno furo e ele passa aqui por trás da vedação. Então, ao passar por trás dessa vedação, gera uma turbulência, ele passa estrangulado e com pressão, então ele vai gerar a espuma, que vai fazer o colarinho. Então, essas são as 3 posições da torneira dispensora. Eu gostaria de agradecer ao Gil Araújo, que é o proprietário da Casa de Chope de Ourinhos, pela gentileza de ceder as válvulas para desmontagem, possibilitando a elaboração dos desenhos e análise das mesmas. Contribuiu muito para isso. Muito obrigado.